Boa noite a Boa todas noite. que chegaram. Sejam muito bem-vindas, Beth, Cristiane. Estou vendo aí várias companheiras, Karine, que chegou. Sejam muito bem-vindas. A gente está aqui aguardando o tempo necessário para começar a transmissão pelo YouTube. Sarinha! Oi, boa noite, mulherada linda. Bom ver vocês. Tô adorando esse negócio de ver vocês de manhã e de noite. Tô achando muito chique isso. E eu com a mesma roupa, mulher. Ô, Jesus do céu. Nem troquei de roupa, não deu tempo. Eu também Bom ver não. vocês. Tô chegando super animada, que a gente saiu da reunião agora do 8 de março, da Articulação Nacional. Temos mais de 1.000 organizações e movimentos e pessoas assinando o nosso documento. Tá uma mobilização linda, linda, linda. Acompanhe. Dia 7 temos a nossa live a partir de 13 horas. Vamos divulgar aí para todo mundo que o negócio está super lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Gente, está no ar. Estamos no ar. Foi dada a largada para o nosso evento. Bom, gente, boa noite primeiro, boa noite a todos, todas, esse povo lindo que está aqui. Gratidão por vocês se juntarem a nós. Acho que muitas não me conhecem, meu nome é Marina Tawil e eu estou aqui em nome do GT Mulheres da ABA, é um coletivo que eu integro com muito orgulho, carinho e prazer. Eu estou nessa coordenação compartilhada com a nossa querida Vivi, né? E confesso que eu estou um pouco nervosa, porque falar diante dessas mulheres que compõem essa mesa, né? E eu chamo, então, tenho né, o compromisso de dar continuidade ao nosso evento, Convergências e Divergências, Mulheres, Feminismos e Agroecologia. E eu gostaria de falar um pouquinho antes a respeito do que é o GT de Mulheres da ABA, né? A ABA é a Associação Brasileira de Agroecologia, e eu poderia simplesmente dizer que são pesquisadoras que se unem em prol da agroecologia, em prol de uma luta, em prol do compromisso em relação à luta feminista, antirracista e antipatriarcal. Mas, na realidade, eu acredito e sinto que é muito mais do que isso. Eu sinto que o GT Mulheres da ABA é um grupo que se une e se fortalece a partir de como se fosse uma teia, que uma mulher vai alcançando a vida da outra e fortalecendo a vida da outra em relação a essas pequenas lutas diárias que, infelizmente, são muito duras e que não é valorizada e que não é vista e que acaba oprimindo e acaba sobrecarregando a mulher. Então, eu sinto que esse grupo dessa forma, de forma acolhedora, de forma que estamos juntas, unidas, e nessa perspectiva estamos aqui nesse evento, e espero que, utilizando uma frase de Marie Curie, nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de entender mais e temer menos. Então, é nessa perspectiva que eu chamo a Araceli para dar início a essa nossa conversa nessa noite. Espero que a gente aprenda bastante e que a gente se emocione também, como foi a parte da manhã. Tá? Sejam todos bem-vindos. Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite a todas. Que alegria estar aqui também. Estou bem emocionada para essa mesa linda com a parceria de tantas mulheres fortes, né? O nosso tema agora dessa noite é avanços e retrocesso na construção da agroecologia feminista e antirracista. Eu sou Araceli, né? Eu faço parte do GT de Mulheres ABA, sou muito feliz desde quando eu encontrei vocês, me sinto mais fortalecida.
sou feminista e venho aí nessa luta também, né? Eu sempre digo que eu descobri que eu era mulher negra assim muito tarde, e eu venho numa luta que antes eu nem sabia nomeá-la. E agora eu sou psicóloga, atuo como facilitadora de biodança. Enfim, sou mais uma mulher que estou aqui nessa força, nessa coragem de juntarmos nossas energias nessa noite. E vamos lá, gente. Depois desse probleminha técnico, então a gente vai passar a fala para a primeira companheira que vai iniciar na noite de hoje. A Luana Brito, ela é estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina, representante da Rede de Mulheres Negras para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Querida, seja bem-vinda. Você agora tem esse espaço de fala para a gente. Gratidão. Grata, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero pedir licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, para que a gente possa também ter uma troca, uma conversa aqui, que nesses momentos que estamos, principalmente nesse contexto pandêmico, nos fortaleça, né, nos dê força aí para continuar na caminhada. Então é isso, sou Luana de Brito, falo aqui de Florianópolis, Santa Catarina, atuo com a pauta e aí em vários movimentos que a gente está sempre à frente articulando, né, falo principalmente das mulheres negras, né, do lugar em que eu ocupo, no lugar em que eu estou. Óbvio que a gente tem muitas especificidades também dentro do movimento de mulheres negras. Então, eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês, que algumas faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente. Eu acho que foi a última vez que a gente se viu nos encontros, e estamos tendo, então, essa possibilidade de fazer essa aglomeração virtual aqui, né, e com essas trocas. Então, agradecer mais uma vez o GT, Mulheres da ABA, por essa possibilidade, por essa oportunidade. E para falarmos, né, de avanços e retrocessos na construção da agroecologia feminista e antirracista, eu separei aqui alguns pontos para nos sulhar, que eu acho que também seja importante para a gente compreender de fato o que significa, eu acho, cada ponto desse no movimento da agroecologia, né? Eu sempre falo e sempre vou falar que a gente, né, feminismo no plural é feminismos, porque nós somos amplas, múltiplas, e cada uma dentro do seu território, dentro das suas especificidades. A gente precisa pontuar e marcar de fato, né, de que lugar que a gente está falando, e de que isso, somos múltiplas, e é preciso também compreender, né, esses espaços que a gente ocupa. Então, eu convido vocês também para pensar, assim, vocês, né, nós aqui da mesa, mas também quem está assistindo a gente. Eu separei, assim, para a gente pensar a agroecologia no tema da nossa mesa, né, em 7 pontos eu coloquei. Então, eu coloquei para pensar, assim, o primeiro, a agroecologia como um estilo de vida, e aí talvez um estilo de vida entre aspas aí para a gente pensar nisso, porque aí também aqui a gente pode entrar em várias questões, desde os agricultores, agricultoras, né, desde de pesquisador e pesquisadoras, né, militantes, articuladores, enfim, para a gente pensar dessa perspectiva, né, agroecologia, principalmente com esse tema, né, do feminismo e antirracismo. Agroecologia como uma causa dentro dos territórios que a gente atua, dos territórios que a gente circula, nos espaços. Agroecologia também como uma política pública, né, que a gente sabe muito bem que aí no Brasil somos uma das referências, principalmente em políticas públicas na área. Então, a gente tem a IPNAE, tem a IPA, tem entre outros tantos, né, no qual a agroecologia ela
ela atravessa, ela está ali dentro, né, numa perspectiva também da agroecologia mais ampla. A agroecologia, pensar também a agroecologia nesse atual contexto, principalmente também no capitalismo, para a gente pensar nisso, e todas as interfaces, as esferas que isso vai. A agroecologia como consciência coletiva, né, desde, enfim, de todo o movimento que significa e que está. A agroecologia como um ato político, né, desde toda também a amplitude toda que é a agroecologia nesse contexto. E nesse momento que agora a gente está, a agroecologia é momento de crise, né? Então a gente aí vai falar de agroecologia num momento de crise política, agroecologia numa crise ambiental, uma crise sanitária, uma crise econômica, e as disputas, principalmente, que acontecem nesse contexto que a gente está, mas antes também mesmo desse contexto pandêmico, né? Mas a gente, nesse momento aqui, e como, né, avanços e retrocessos na construção, da gente pensar a agroecologia em todos esses pontos. Então, a minha fala vai passar por isso, assim, são esses pontos que eu trouxe para a gente poder conversar e trocar aqui. Então, assim, partindo do lugar, né, que eu estudo, que eu articulo dentro com a pauta da agroecologia, a gente precisa também, principalmente, compreender, quando a gente vai falar de agroecologia, principalmente também os territórios. E aqui também, quando a gente fala do feminismo, também a gente tem que tomar bastante cuidado também, ponto de atenção, de extrema atenção a todo momento. E tem toda a história também do feminismo, né? Enfim, mas que, de fato, em alguns momentos, em alguns lugares, ela, de fato, não consegue dar conta. Eu acho que não vai dar conta, mas eu acho que cabe nós, enquanto mulheres dentro desse espaço, ter esse cuidado, assim, né? Porque a gente não vai dar conta, de fato, de todas as especificidades, né? Eu, Luana, uma mulher negra falando aqui do sul do Brasil, né? Então, de como que isso atravessa. E quando a Ariaceli fala que você... Achei bem importante sua fala, mas, de uma certa maneira, você é uma mulher negra, você sempre foi uma mulher negra, você sempre vai ser uma mulher negra. Não é porque você se descobriu negra agora, não é isso. É porque é tanta coisa que acontece com a gente, principalmente desse atravessamento, desse embranquecimento, desse mito da democracia racial que ainda existe nesse país, que acontece isso. E quando a gente vai também muito em espaços que são, de fato, muito embranquecidos, é muito violento para a gente estar nesses espaços e como que a gente também consegue criar estratégias para estar nesse espaço, né? Então, se sentir também acolhida dentro desses espaços. Então, e também tem muito também essa questão dos territórios, dos espaços que a gente está, né? Então, é totalmente diferente eu, Luana, aqui no sul do Brasil, né? E cada uma de nós aqui que está em algum lugar, algum território, alguma região, né? Então, e eu acho que às vezes também falta um pouco desse cuidado, desse olhar, assim, de a gente compreender muito isso, né? Porque eu tenho uma vivência, uma experiência dentro do movimento, ou dentro de um espaço, né? Cada uma de nós aqui tem uma experiência, uma vivência dentro do espaço. A gente também tem uma questão muito importante, que eu acho que também é um ponto de atenção aí para a gente estar pensando, que são... Seu microfone, Luana. Ops, acho que alguém fechou. Deu. Estão me ouvindo? Não, mas eu acho que tem alguém que está desativado. Aparece que... Vamos ver. Tá, tirei o mouse daqui. Mas, enfim, da gente também pensar também que, às vezes, tem dentro desses espaços as questões dos conflitos geracionais que a gente fala, né? Então, tem as mais jovens chegando aí, tem as mais velhas que também já estão há muito tempo na caminhada, e a gente jamais vai desconsiderar isso, não é? Quando eu falo isso também, é muito por uma questão... Que é isso, a gente sempre fala, né? Nós, mulheres negras, nossos passos vêm de muito longe. Então, a gente sempre honra muito quem veio antes da gente, a gente respeita muito esse caminho. Só que tem várias questões que vão acontecendo, né? De atualização de muita coisa, às vezes a gente não dá conta também, nem as mais jovens, às vezes, conseguem dar conta de várias coisas. Então, uma pauta que às vezes pode ser importante para uma mais jovem, ou, né? Talvez não faça tanto, não é tão relevante, né, para
para quem já está mais tempo na caminhada. Isso não desconsidera nem um pouco nada assim do trabalho do movimento, né? Mas só da gente também ter essa consideração e esse respeito de que é isso, pensamos diferente, que bom, né? Atuamos de maneira diferente, né? Nos movimentamos também de maneira diferente. Então, que às vezes também perpassa muito por isso, assim, às vezes também vem alguns conflitos, algumas coisas, mas é isso, assim, faz parte desse processo, né, para a gente avançar de fato e compreender o que significa a gente estar falando de feminismo e antirracismo no Brasil, né, que é esse país super, hiper amplo e com muitas especificidades, né, muitos pontos de atenção a todo momento. Então, isso também é uma questão que é muito importante da gente estar sempre trazendo, assim. E aí, também dentro das pesquisas, dos lugares que a gente atua, né? Mas sempre tendo muito em vista dessas particularidades, né? Desses lugares, assim. E aí, às vezes, dependendo da região que a gente está, quando a gente vai falar de agroecologia, eu vejo um pouco aqui pelo sul, né? Que é da onde eu vivo, da onde eu experiencio, a agroecologia às vezes chega para mim com uma visão, assim, né? É comunicado, né? De uma determinada maneira que é totalmente comunicado na Bahia, que é totalmente comunicado, não sei, no Mato Grosso. E também tem toda também, principalmente essa questão toda que perpassa, que às vezes ainda aparece muito uma agroecologia muito embranquecida, né? Quem são, de fato, essas pessoas que estão aparecendo nesses lugares, sejam nas comunicações das organizações, porque também tem muito essa questão desse debate de raça mesmo dentro do movimento, né? A gente precisa falar de classe, a gente precisa falar de raça, a gente precisa falar de gênero. Uma coisa está muito interligada à outra, porque senão a gente vai estar sempre colocando no mesmo lugar as mulheres, e não somos todas iguais, a gente tem as suas especificidades, nós temos as nossas culturas, os nossos estilos de vida, então a gente precisa sempre estar pontuando que para a gente não estar sempre colocando nesse mesmo lugar, assim. Então é isso, a gente tem essas especificidades, e quando a gente fala de mulheres é isso, somos múltiplas, somos muitas, e vivemos num país em que de fato precisamos ainda fazer alguns marcadores de raça, né, e marcadores de classe, que também perpassa muito isso, porque a gente também entrar mais a fundo na questão de agroecologia, a gente vai ter que entrar em acesso, quem tem acesso, porque para mim falar hoje de agroecologia também, dependendo se é produção, se é produtor, terra, né, quem é que tem acesso à terra, quem consegue produzir alimentos agroecológicos, né, como que chega também essas questões mais burocráticas para um produtor, né, ter acesso a toda essa gama que a agroecologia tem. Então, acho que ainda a gente precisa estar ressaltando muito isso, assim, desses avanços, principalmente, que a gente precisa estar tendo, da estrutura mesmo, né, da questão estrutural das questões que a agroecologia perpassa, né? Então, a agroecologia, ela é um movimento que, ao meu ver, ela já está há muitos anos aí, né, no Brasil, e fora do Brasil também, na América Latina, porque são modos de vida, modos tradicionais que os indígenas e os quilombolas há muito tempo já fazem, e faziam, né, antes, dentro dos seus territórios, né, com os seus modos de viver. Então, e óbvio que aí também vem toda a questão dos estudos, né, e aí quando também entra para uma linha mais para dentro da universidade, da academia, então também começa a vir outros caminhos da agroecologia, né? Mas falando muito disso, acho que lembrando também, principalmente isso, assim, a agroecologia já existe há muito tempo. Então, isso é muito importante de pontuar, assim. Uma vez eu ouvi a Elisa também falando, a gente estava num encontro em BH, e ela falando também do território, acho que talvez depois ela pode estar trazendo também um pouco a experiência. O estudo dela, né, é muito bacana, que também ela fala desse lugar, né, do povo em que ela vive. Então, acho que é isso, assim, eu acho que ainda tem alguns minutos, 5 minutos, eu acho.
Mas eu quis trazer, assim, esses pontos, assim, para a gente estar pensando, e para a gente também, eu acho que também depois vai vir mais algumas outras perguntas, mas principalmente de dar esse start, assim, da gente, de fato, pensar mais, e pensar e refletir e agir, de fato, né, tomar mais essa ação, principalmente nas produções acadêmicas, né, que a gente sabe, querendo ou não, isso também é de extrema relevância, mas pensar para além também da produção acadêmica, porque a gente sabe também que tem gente que não consegue não conseguem acessar, né, esse tipo de material, enfim, mas como que a gente pode também fazer mais essa aproximação, né, e uma linguagem também mais popular, uma comunicação mais popular, uma comunicação mais acessível para todos, e que, de fato, a gente tenha mais avanços, né? A gente já avançou bastante, mas a gente ainda precisa avançar, principalmente nesse contexto que a gente está, principalmente com tudo que ainda está para vir e que vai vir, né? Com esse desmonte todo aí. Então, pensar, de fato, nessa estrutura, assim, o que a gente quer, de fato, que a agroecologia tenha continuidade e dê continuidade, né? Então, eu fico por aqui e a gente continua essa prosa aí mais além. Grata mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, Luana. Gratidão, gratidão mesmo. A sua fala foi muito importante e muito elucidadora, assim. Gratidão, mulheres, a todas as mulheres que estão aqui conosco nessa noite. Quando você falou, né, de fato, a minha experiência, né, porque antes eu não entendia muitas coisas, então quando a gente tem a consciência, quando a gente consegue se identificar e definir como mulher negra, a gente eu consegui ter uma visão ampla das relações, sabe? E a gente começa a ter pé no chão e entender o que acontece de fato, né? Perde aquela ingenuidade e passa a viver na raça. Gente, eu tô nervosa. Mas então, quero agradecer, para mim é um prazer estar aqui, eu vou falar dos grupos que estão aqui, certo? Quero agradecer também a presença de todos que estão aqui, dos movimentos também, do MPA, do MMC, do GT Mulheres da ANA, a Islândia, a presidenta da ABA também está aqui conosco, o AMA, o AWA, e gostaria também, né, de agradecer Aua. Desculpa, perdoe-me. Não tem problema. Pessoas, a todas as mulheres que estão aqui conosco, vocês podem fazer perguntas, tá certo? Podem colocar as suas provocações no nosso chat. E também quem está lá no YouTube também pode fazer as suas perguntas, que a gente tem aqui uma assessoria maravilhosa que vai fazer essa coleta aí, selecionar, e a gente vai estar aqui trazendo nos minutos finais. Quero agradecer a presença de todos. Eu estou falando daqui de Recife, né, e tem muitas pessoas aqui. Tem do Brasil todo, tem de São Paulo, tem do Paraná, tem do Ceará, tem também de São Paulo, Campinas, tem, enfim, tem muita gente. Do México. Tô subindo aqui, tá travando, acho que é o meu dedo. Tem da Paraíba, tem daqui de dentro, tem de pertinho, tem de longe, tem de Macaé. Que maravilha, para mim é uma noite de muita alegria também, de muito desafio, e acho que esse é um tema bem oportuno para o momento. Eu queria, sabe o quê? Eu peguei aqui rapidinho, enquanto a Luana falava, a letra da música. A letra da música é tranquilo? Ai, maravilha.
Então, não é o poema, certo? O poema era da... Deixa eu ver só aqui, desculpa o nome dela. Ela é muito boa, acho que vale a pena vocês escutarem depois. Luísa Romão, acho que é isso. Mas, enfim, então, eu vou trazer agora... Eu vou ler, tá certo? Eu não vou cantar, jamais. O nome do título é Nós Somos Mulheres. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher forte, que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro de Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém está confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque eu tenho que ser a sua felicidade. Não sou a sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor assim eu quero é longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu quem descobri poder e liberdade. Sou tudo o que um dia eu sonhei para mim. E aí, a composição Doralice Gonzaga e Silvia do Flyer, certo? Essa era uma das músicas que eu queria que a gente escutasse, mas enfim. Então, eu vou agora passar para a nossa querida Elisa. Ela vai agora abrir o segundo momento, a segunda fala conosco. Elisa Pancararu, ela é indígena do povo Pancararu, é mestra em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é uma feminista indígena. Vai trazer hoje aqui a sua fala para brilhantar essa noite. Gratidão, querida, pela sua presença aqui. E aí, agora, eu passo para você esse momento de fala. Obrigada. Boa noite, Araceli, Luana, Laetícia e todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento especial. E eu estou na minha aldeia, né? Então, mas é com muita alegria que eu participo desse momento, né? Então, agradeço o GT da ABA, né, de dar a oportunidade desse momento em que nós estamos sem poder falar pessoalmente, então, pelo menos virtual, essa forma nos permite que a nossa fala vá a todos os cantos do país, né? Então, para saudar todos e todas que estão nos ouvindo, eu vou vou começar que sem feminismo não há agroecologia. Eu tenho ouvido essa frase, feito a leitura nos nossos encontros e dizer em princípio que a relação, trazer a reflexão de que essa relação que a agroecologia tem com o feminismo é no sentido de propor igualdades de direito,
E não é apenas igualdade de direito entre homens e mulheres, mas igualdade de direitos humanos entre as pessoas, né? E essa relação, essa proposição de igualdade de direito vai de encontro à relação que o agronegócio tem com o machismo, a relação que o machismo e o racismo têm com o patriarcado. Então, enquanto o feminismo e a agroecologia nos propõem essa igualdade de direito, e daqui a pouco eu falo do ponto de vista indígena, então esse patriarcado, machismo, racismo e sua relação com o agronegócio propõe um sistema de subalternidade, um sistema de dominação, um sistema onde, em momento algum, há essa igualdade de direito. Portanto, esse direito humano é violado a todo momento, seja violação declarada, seja violação sutil, né? E aí, dizendo as palavras, eu começo a falar, o meu lugar de fala, em princípio, é o meu povo, é o território que me traz, né? E não me traz apenas enquanto Elisa, mas enquanto Elisa que não está sozinha, Elisa que traz consigo a história de um território, dos meus antepassados, das pessoas que vieram antes de mim, né? Mas também da minha descendência, que é a descendência da minha geração, os que aqui estão e os que virão. Então, talvez essa minha força de falar com segurança de feminismo, uma vez que o feminismo é uma palavra que ela não faz parte do vocabulário geral da população brasileira e ela é dita que não existe feminismo entre os indígenas, né? Mas talvez por eu vir de uma sociedade matriarcal também, né? Então eu venho de um povo, eu pertenço a um povo, a minha relação de pertencimento é a um povo que tem na sua história, nos seus sistemas, a presença de mulheres, de grandes mulheres lideranças, né? Mulheres de destaque. Então, eu sou de uma sociedade matriarcal também, né? De mulheres que não apenas no contexto social, né, das suas atuações em contextos sociais coletivos, mas também a sua relação com a espiritualidade que o meu território me traz, né? Então, e aí eu faço essa relação com a agroecologia, né? Porque nossas mulheres são mulheres guardiãs e detentoras dos saberes tradicionais também, né? Isso faz com que haja essa relação, com a agroecologia no meu entendimento, na minha forma de viver, né? E quando eu falo de território, essa relação do meu território, eu não estou falando apenas de uma extensão de terra, eu não estou falando apenas de quilômetros, nem de hectares, mas eu estou falando de um espaço sagrado aonde vivem seres humanos, mas outros seres também, seres visíveis, invisíveis, árvores, águas, pedras, serras, rios, riachos, né? Plantas. E da história do meu povo, do território, esse território é também morada dos meus antepassados, é também morada dos meus seres sagrados. E nesses seres sagrados também há seres femininos, né? E talvez eu penso que essa certeza de que seres femininos habitam nesses espaços sagrados me faz com que eu tenha essa certeza, essa força de dizer que nós, mulheres indígenas, também somos representadas
taxadas. No entanto, nós convivemos há 521 anos com uma outra cultura, uma cultura que invade, uma cultura que viola esses nossos sistemas, uma cultura que é estranha aos nossos modos de vida. Portanto, ela viola esse nosso sistema de harmonia, né, porque ela traz consigo o seu racismo, o seu machismo, o seu patriarcado, que não violenta apenas as nossas mulheres nem as nossas meninas, mas violenta e viola também os nossos homens. E faz com que essa mazela contamine os nossos sistemas, né? E a agroecologia tem essa relação, porque a agroecologia é esse sistema de harmonia, né? E quando eu falo de sistema de harmonia e a presença das nossas mulheres, para que eu tenha segurança em falar de feminismo indígena, é dizer que os sistemas de educação próprios dos povos indígenas têm a presença das nossas mulheres, parteiras, rezadeiras, mães, meninas, jovens, idosas, e que nossas mulheres são educadoras, né? Que o nosso sistema de saúde, nos nossos processos de cura, as nossas mulheres também estão. Portanto, o sistema de convivência deixado pelos nossos antepassados são sistemas de harmonia, né? Harmonia entre homens e mulheres, entre crianças e idosos, e que as mazelas, que o machismo não nos pertence. Ele é uma mazela da colonização. Ele é uma mazela que invade. Ele é uma mazela, tão mazela quanto é o Covid-19. Não nos pertence. Não faz parte dos nossos processos de cura. No entanto, ele chega aqui, né? Invade os nossos territórios. E para que eu faça essa relação da agroecologia com os costumes indígenas, eu trago as mulheres como guardiãs dos saberes tradicionais, guardiãs e detentoras, no presente também, né? Então, eu não trago apenas as nossas mais velhas, mas trago as nossas meninas, né? As nossas jovens. E fazendo essa relação com o que propõe o nosso tema de hoje, né? A nossa conversa de hoje, quais os avanços e retrocessos nessa construção da agroecologia feminista e antirracista, o fato de nós estarmos fortalecidas, empoderadas, discutindo, respeitando as nossas diferenças, em um momento em que essa pandemia rompe, não é apenas a pandemia do Covid, mas junto com ela vem a pandemia do racismo declarado, né? Eu não estou falando apenas do caso dos povos indígenas, né? Porque o racismo e antirracismo tem o caso dos povos indígenas também. Mas do racismo enquanto essas crenças, né? Esse estabelecimento de hierarquia entre raças, entre etnias. E nunca esse racismo foi tão extremado, tão declarado. Ele sai da sutileza e se declara nas políticas públicas, e se declara nos espaços públicos, que são nossos, que nos pertencem também. Então, e nesse contexto em que esse racismo determina a categoria de pessoas enquanto inferiores, ele tem cara, ele tem modelo, ele é homem, ele é branco, é hétero, é cristão, é capitalista, é patriarcal, e nós precisamos trazer para a pauta do dia, né? A gente precisa trazer para a pauta do dia, e os movimentos que aqui estão presentes
e que trazem o seu feminismo diferente, né? Mas que no final eles se conjugam porque em momento algum a gente comunga com a violência, seja qual for essa forma, que nenhum feminismo comunga com a desigualdade, né? Então, significa que nós temos uma união, né? E e esse racismo, que tem dimensões várias, espaços, está presente em vários espaços epistêmico, político, cosmológico, e traz o gênero enquanto um eixo articulador desse racismo. E a minha presença enquanto indígena, enquanto acompanha o que acontece com meus parentes de norte a sul desse Brasil, e a nossa reflexão se conecta, se articula quando outros outras lideranças indígenas, pesquisadores, intelectuais, vai detectar, vai ter a certeza de que essa pandemia não é a única, né? Ela vem com outras. Mas esse país que foi construído em cima do sangue indígena, do sangue negro, do sangue camponês, né? E que continua violando esse direito à vida, né? E não é apenas a vida das pessoas, mas a vida de outros seres, a vida das árvores, as vidas dos rios, das pedras, né? Então, esse sistema rompe com a ideia de agroecologia, com esse 7 contexto que a Luana trazia em princípio, né? Rompe, viola essa agroecologia que tem beleza, mas que se depara com conflitos também, né? Que se depara com conflitos também. E aí, para concluir essa minha fala, eu quero concluir falando da minha inspiração nessas mulheres para falar sobre feminismo indígena, né? Então, é bem tranquilo falar de machismo em terras indígenas, é tranquilo, como se fosse algo cultural, natural. Não é, não nos pertence, não pertence aos nossos homens, pelo menos no nosso sistema de harmonia, né? Então, pensar em feminismo indígena, eu penso que é uma ação, né? Porque uma ação contínua, porque ela tem uma relação de pertencimento das nossas mulheres com o nosso território, né? Portanto, tem uma interligação de espiritualidade, território, corpo e história, né? Mas em nenhum momento nós, mulheres indígenas, comungamos, né, com violência de qualquer natureza. Nós somos contra a violência de qualquer natureza e comungamos com a luta de todas as mulheres, né? Então, na nossa especificidade, na nossa relação com os nossos territórios, essa relação corpo-espírito, nós comungamos com a luta das nossas mulheres, seja qual for a sua forma de lutar, porque é uma luta contra a desigualdade, né? Contra a violação. Bom, vamos continuar conversando, obrigada, e caminhemos. Obrigada, Elisa, que fala incrível, poderosa. Elisa aqui também, acredito que ela esteja aqui em Pernambuco, né? Esteja aqui também. Caramba.
pessoas, a informação aqui que eu recebo é para que todas as mulheres assinem a lista de presença que se encontra no chat. É para o envio do certificado. Todas que assinarem a lista, tanto aqui quanto no YouTube, nós enviaremos o certificado. Obrigada. E se tiver algum problema para assinar a lista, gente, manda um e-mail para o GT de Mulheres, eu coloquei aqui no chat, e daí a gente coloca na lista, porque às vezes não abre no celular a lista. Certo. Acho que a gente agora vai, eu só queria falar um pouquinho da Elisa, dessa questão da presença indígena. O povo Pancararu, eles estão aqui, né, no sertão de Pernambuco, e é uma luta que nos representa, porque o povo negro, o povo indígena, né, a gente vem aí desde os princípios, e, enfim, eu não quero falar nada do negócio. Eu só queria dizer que eu também me sinto muito representada, e que essa desigualdade, assim, né, entre homens e mulheres, e que a questão das mulheres indígenas, a gente se depara, né, com alguns grupos em que tem mulheres que são a liderança, né, tem uma liderança ali matriarcal, então acho que isso é muito bacana, que os indígenas, quando conseguem ter uma mulher na liderança, eu acho que isso é uma conquista, assim, muito bacana, que tem o saber ancestral, da ancestralidade das mulheres, as mulheres acabam sendo ali também mais fortalecidas, né, então acho que isso é muito bacana também. A matriarca dentro das indígenas, do saber. Então, entre os avanços e retrocessos, né, na nossa construção da agroecologia, o feminismo e essa visão antirracista, a gente já ouviu a Luana de Birito, a Elisa Pancararu, e a gente agora vai, nesse momento, né, encaminhando para a Letícia Jalil. Letícia, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco, integrante do GT de Mulheres da ABA, é mãe de Inácio, feminista e socióloga, com mestrado e doutorado em desenvolvimento rural, trabalha com gênero, feminismo e agroecologia. Querida, esse espaço aqui está aberto para te receber, e também a pernambucana, que está aqui juntinho, pertinho. Esse é o seu momento de fala. Gratidão pela presença, por estar aqui conosco. Obrigada, Araceli, obrigada ao GT de Mulheres da ABA, obrigada ao GT de Mulheres da ANA, Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste. Também quero saudar aqui a todas as companheiras que estão aqui. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Isso denuncia o artifício do tipo de vida que nós criamos, porque chega uma hora que você precisa de uma máscara, de um aparelho para respirar, mas em algum lugar o aparelho precisa de uma usina hidrelétrica, nuclear ou de um gerador de energia qualquer. E o gerador também pode apagar, independentemente do nosso decreto, da nossa disposição. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que, se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal de humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. E se nós não estamos com nada, deveríamos ter contato com a experiência de estar vivos para além dos aparatos tecnológicos que podemos inventar.
A ideia da economia, por exemplo, essa coisa invisível, a não ser por aquele emblema de cifrão. Pode ser uma ficção afirmar que se a economia não estiver funcionando plenamente, nós morremos. Nós poderíamos colocar todos os dirigentes do Banco Central em um cofre gigante e deixá-los vivendo lá com a economia deles. Ninguém come dinheiro. Então, eu quero começar com essa fala do Ayrton Krenak, no livro A Vida Não é Útil, né? E fazer uma saudação aqui a todas as minhas companheiras, né? E agradecer também, novamente, a oportunidade dessa troca, desse momento de troca, de compartilhamento, né? Eu fiz uma fala, eu fui provocada, né, para que a gente pudesse pensar um pouco a partir também desse lugar, né, que eu não sou professora da Federal, eu sou professora da Federal Rural de Pernambuco, né. Então, eu inicio aqui a minha fala pedindo permissão às mulheres que me antecederam, construíram e constroem a luta das mulheres em nosso grande continente, a Biayala, ou a Pátria Grande, ou essa América. Então, salve Berta Cáceres, salve Dandara dos Palmares, salve Comandanta Ramona Zapatista, salve Lélia Gonzalez, salve Margarida Alves, Vanete Almeida, Las Abuelas de la Praça de Maio, Las Madres, as nossas mães de santo, as indígenas e todas as mulheres de terreiro, salve a Jurema Sagrada, salve todas as mulheres que resistem, lutam e constroem esse bem viver. A agroecologia, compreendida como ciência, movimento e prática, eu não tinha ainda escutado a Luana, então a gente não pode ainda ampliar para todas essas dimensões, né? Então eu vou citar aqui a Emma, nossa referência, mas também vou citar a Iridiane, né, que no livro, em 2019, também traz um conceito de agroecologia e que a gente vai referenciar bastante, porque a gente não quer mais citar os homens, né, os machos, a gente também tem muita mulher pensando aí. Se apresenta como uma possibilidade de reorganizar os processos produtivos, agrícolas e pecuários, a distribuição de alimentos e de ampliar os olhares sobre o ato de se alimentar e alimentar aos demais. Também é percebida como um novo paradigma para pensar o desenvolvimento, levando em consideração a diversidade de sujeitos, humanos e não humanos, diretamente envolvidos nesse processo, como mulheres, juventudes, povos e comunidades tradicionais, povos originários, os animais e a natureza. Outra questão são os sentidos e significados que os diversos sujeitos conferem a estas práticas, e a sua relação com a terra, com os alimentos, com as relações de reciprocidade e solidariedade, a interação com o sagrado divino, e aqui o território como espaço de vida humana e não humana, as distintas trajetórias, histórias e vivências, e com as práticas de cuidado e a reprodução da vida. Nos perguntamos, então, quais são as convergências e ou divergências entre os feminismos e a agroecologia? Um primeiro exercício coletivo entre nós, que também é um princípio, é o questionamento à hierarquização dos saberes. O reconhecimento e afirmação de que o que sabemos é importante e que todo conhecimento é de ordens distintas de saberes e todo ele tem valor e é fundamental para a vida. Todo conhecimento, seja acadêmico ou empírico, seja das práticas cotidianas ou científico-tecnicista, é vivenciado nos corpos e nos sentidos mais tênues de nós mulheres. Todos eles são indispensáveis para a reprodução da vida. E esse exercício feminista de nos enxergar como iguais, porém distintas, possibilita a construção coletiva do conhecimento ou a construção do conhecimento coletivo, como um processo social e político transgressor, antipatriarcal, feminista, anticapitalista e antirracista. Como feministas agroecólogas, diversas que somos, acadêmicas, estudantes, professoras, pesquisadoras, camponesas, agricultoras, indígenas, jovens, não jovens,
nos colocamos a questionar o lugar das mulheres. E aqui, não estou me referindo a uma mulher como um sujeito universal, né? Mas assim como a Elisa falou, como a Luana falou, e hoje pela manhã todas aquelas mulheres falaram, a gente não está falando de mulher, mas sim mulheres desde suas especificidades e essas interseccionalidades que marcam nossas trajetórias, né? Como as questões de classe, raça, etnia, geracional, da sexualidade e as práticas sociais diversas. Mulheres aqui é uma categoria política identitária, então somos mulheres que dialogam a partir dos feminismos, né? E que detonamos esse processo transgressor. Questionamos não a agroecologia como prática em si, mas a ideia normativa do que venha a ser, ou do que deve ser, ditada por homens, quase sempre brancos, na disputa por conceitos e categorias científicas ou políticas, e que historicamente deixa de fora essa complexidade de questões e de sujeitos, sobretudo nós mulheres. Para o movimento feminista, o questionamento a essa normativa surge da exclusão histórica e do questionamento a essa ciência branca, colonizada, patriarcal e machista. A teoria crítica feminista fortalece a luta das mulheres enquanto sujeitos políticos de direitos e que se materializa pelo direito à fala, à terra, à água, ao território, no acesso às políticas públicas, à participação e no processo de empoderamento, na luta por autonomia, na construção de outras formas de economias, pelas relações de solidariedade, reciprocidade, pela prática do cuidado e amorosidade, pela espiritualidade, no reconhecimento dos bens comuns como indispensáveis à vida e à natureza como nossa mãe e irmã, aos saberes descolonizados e ecológicos e à luta contra todas as formas de violência. Essa é uma lente de abordagem teórica, mas também política, no questionamento a esse sistema androcêntrico patriarcal, mas também de ação política no reconhecimento das mulheres como construtoras de conhecimento e portadoras de saberes, que nos leva a repensar questões e construir instrumentos metodológicos que deem conta dessa proposta e dialoguem com essas distintas realidades. Desta forma, algumas questões surgem desde os feminismos e diálogo com outras cosmovisões, tais como: onde estão as mulheres na agroecologia? Qual é o papel das mulheres, diversas que somos, na construção da agroecologia? E aqui eu quero trazer uma categoria ou uma ideia força, né, que a Elisa falou, que a Luana falou, né, que é essa ideia, a categoria da experiência, né? E aqui trazemos o sentido da experiência como um exercício cotidiano em fazer, colocar em prática, experimentar, provar, testar, se permitir fazer e errar, sentir, tentar fazer de novo a partir de novas práticas, de pesquisa, de relações sociais. Esse deve ser a nossa aposta. Se temos novas perguntas, temos que fazer a partir de novas formas. Por isso, experimentar. Por isso, a ideia da experiência. E é a partir desse aprendizado coletivo que considera a aposta no processo mais do que nos produtos. Acreditamos que todo conhecimento é situado, como nos ensina Luana, como nos ensina Elisa, e aqui citando Donna Haraway, e marca também nossos corpos e mentes em um período histórico, moldando nossas trajetórias e sendo moldado por nossas lutas, resistências e reinvenções. Precisamos construir juntas caminhos. Precisamos ser firmes e teimosas e loucas e divertidas. Sim, reafirmar a alegria de ser e existir em nossa diversidade. A alegria da descoberta, dos questionamentos, da chegada do novo, o novo que se aproxima de forma inevitável. Conseguem sentir?
Estamos aqui falando sobre ele, pensando juntas e vivenciando. E nesse sentido, não existe governo fascista que nos prenda, que nos limite. O fluxo da vida é contínuo e aponta para novos olhares, outros horizontes e a ampliação do pensamento. O arcaico, o patriarcal, o conservador, o reacionário reage. E estamos sentindo essa contra-reação em diversas escalas da nossa vida, na política, na economia, na cultura, na ciência. Esse movimento raivoso e violento avança sobre nossos corpos e nossos territórios, destruindo, matando, envenenando. Mas somos terra, barro, lama, raiz. Somos as netas das mulheres que eram netas de outras, que eram netas de outras. Precisamos seguir juntas. Não somos inimigas, e sim irmãs. Precisamos compartilhar, pois conhecimento é para ser dividido, trocado e não guardado em teses, dissertações, nas prateleiras ou periódicos e em revistas especializadas. Precisamos dialogar e escutar outras vozes, fortalecer outras narrativas, indígenas, quilombolas, dos povos tradicionais, das anciãs, das jovens, fazer e experimentar o novo com novas perguntas, novos olhares. Pois assim se faz a vida, com trocas e com diálogos de saberes e amor. Precisamos testar, tentar e não ter medo de errar. O processo vale mais que os produtos. Precisamos compartilhar os saberes, mas como mulheres feministas e agroecólogas, precisamos reaprender a aprender para ensinar e continuar a lutar. Todo conhecimento, todo fazer e saber é importante quando leva à emancipação, à autonomia e à liberdade. Viva o 8 de março, viva as mulheres que lutam, vivam as mulheres na agroecologia. Obrigada. Viva! Meu Deus! Letícia, gratidão. Que fala potente. Uau! Gratidão por toda essa sua reflexão, tão objetiva, tão clara, tão direta. Gratidão. Gente, eu quero passar agora, né? Quero agradecer a todas que estão aqui. A gente vai passar para a outra etapa, né, da nossa mesa, do nosso momento. Mas antes eu vou passar para a Vivian, né? Vivian tem um recadinho, uma mensagem para trazer para a gente. Eu vou botar fogo nessa lenha aí. Eu quero ver pegar fogo no bom sentido. Nós todas estamos aqui porque nós acreditamos num mundo diferente. E que a gente sabe que esse mundo não é para nós. Não foi para as nossas ancestrais e não é para quem a gente vai deixar aqui. Seja os nossos filhos, nossas filhas, seja quem for. Só que esse mundo, ele construiu uma história. E essa história nos marca de formas diferenciadas. A história não é contada da mesma forma. Eu vivo essa história até hoje. Então, a história, ela me deve. E eu quero. Eu tenho o direito de querer outra história. E aí, quando a Laê, a Luana e a Elisa vêm aqui contar propostas de outras histórias, e a Laê fala, precisamos construir conceitos novos de agroecologia, porque eu não aguento mais citar o Thierry. Não tem condições. Então, precisamos, acho que o primeiro desafio que a gente tem é de construir, porque Luana traz uma proposta de outros conceitos de agroecologia. Elisa traz um outro conceito de agroecologia e Letícia traz essa provocação. Mas penso que, e coloca a pergunta, onde fica a reparação histórica nessa agroecologia? Vamos pensar. Nós somos, sim, companheiras. Porém, em algum momento, nós, mulheres negras, indígenas,
somos diferentes. E aqui, entre nós, também somos diferentes, porque a história indígena é de sofrimento e genocídio tanto quanto a nossa. Mas a população indígena sabe a sua história. Eu não sei a minha. E não saber da onde os seus ancestrais vieram é uma dor que não se apaga, ela passa para quem vem depois. Por que você é assim? Não sei. E aí, quando você sabe da história dos seus ancestrais, a história é: foram escravos, não é? Foram escravizados. E é uma história que você escuta na escola por 12 anos, naquele livro de escola, como se fosse algo normal, comum, dizer para uma criança negra numa sala de aula que o avô, a avó, bisavó, tataravó dela foi escravizado, foi morto, teve tipo. E tudo bem. É contado como algo normal. É uma disciplina. Numa frieza e numa falta de contundência que não faz sentido. Ao mesmo tempo, se formos resgatar a história indígena, em algum momento houve até um certo orgulho da América Latina com a questão indígena, mas é um indígena folclórico, é um indígena fantasia, né? O que é ser indígena? Eu acordo, tem gente que fala, eu me sinto indígena. Eu já ouvi isso, eu falo, mas gente, como assim me sinto indígena? Então eu fico pensando, como que essa agroecologia feminista e antirracista me permite ter uma outra história, e permite para quem vem depois tenha uma outra história, e que esse sistema conte outra história. Né? Eu entendo que essa discussão interseccional que a gente hoje está fazendo aqui, ela é, sim, ela foi calcada muito pelas mulheres negras, e a gente quer ser valorizado por isso, a gente quer visibilidade positiva. A gente precisa disso. E aí eu vou materializar isso com esse próprio espaço. Araceli estava super nervosa. Gabriela estava super nervosa. Essa insegurança é nossa, Marinho, ela é nossa, assim, de lá do centro, assim, ela vem de lá de dentro, sempre achando que não é pra gente, que não pode. E se a agroecologia, ela conta uma outra forma de dizer assim, você pode sim. É para você, sim. Ela já faz uma diferença na nossa vida, vocês não têm noção. Foi isso que foi feito comigo, que falo hoje com vocês sem o menor medo de achar que eu aqui não vou ser acolhida mesmo quando eu erro. Eu tenho super consciência de que eu posso me colocar nesse espaço para a gente dialogar, porque vocês estão aqui para me acolher. Né? Então, coloca aqui essa provocação, né? Como a gente constrói uma agroecologia e conceitos de agroecologia que nos permitam outra forma de nos enxergar no mundo, quando a Araceli disse, eu me enxerguei negra. E Luana diz, você sempre foi tratada como negra nessa vida, que você não percebeu. Quando é que a gente vai dizer, eu sou negra porque eu sou tratada como uma, não porque eu me identifico com a etnicidade de ser negra, com a história de ser negra, não porque eu sou tratada na sociedade como uma negra. Então, eu quero ser negra, mas eu quero ser negra a partir de outras formas, a partir da minha história, da minha riqueza, da minha ancestralidade, né? E eu acho que a agroecologia é o caminho para a gente fazer isso. Vou abrir aqui o debate, por favor, se inscrevam, vamos conversar. Já coloquei uma série de perguntas aí, volto para a Araceli para a gente ler as perguntas. Câmbio. Gratidão pela sua fala, Vivian. Eu estava aqui te ouvindo, deixa eu pegar aqui as perguntas. Pois é, mas se sentir e ser acolhida. Gente, eu me sinto super acolhida aqui, realmente. Apesar do medo e da minha insegurança, assim, a fala de vocês, eu me sinto, assim, muito representada. Principalmente a de Vivian agora, todas. Deixa eu fechar aqui o microfone. Araceli, você fechou?
Está no grupo, Araceli, as perguntas. Eu coloquei sistematizada para poder facilitar. Tá bom. Obrigada. Vou colar aqui no chat para você, para ficar mais fácil. Espera aí. Tá bom. Aí fica mais tranquilo. Então, vamos para o debate. A primeira pergunta é da Vivian. É tua, né, Vivian Delfino? Vocês acham que o problema central da agroecologia na construção do feminismo é comunicação ou é compreensão? Quem gostaria de responder essa pergunta? O que acha que a gente lê a série? Lê as questões e depois cada um vai falando as suas considerações e respondendo o que você acha? Né? Melhor fazer como blocos, né? A gente lê as questões e depois quem se sentir à vontade vai respondendo. Tá bom. Então eu vou lendo a seguinte, não é isso? Ok. Tem aqui um comentário da Renata Batista sobre a pergunta da Vivian. Eu acredito que depende se a comunicação está sendo educadora, popular ou libertadora. A Beatriz, depois, ela traz uma outra indagação, uma outra reflexão. Ainda é possível uma PNA-PO na conjuntura política que vivemos no Brasil de hoje? Como a agroecologia consegue garantir a sã e soberania alimentar das populações das águas, campos e florestas durante a pandemia? É isso mesmo, gente? Tá seguindo bem? Uhum. Aí aqui, a gente, quem quiser se pronunciar, tá certo? Aqui a gente tem uma pergunta da Islândia para a Luana, já está sendo mais direta, certo? Ela faz um agradecimento, ela chamou você de linda, e de fato é. Tu já leu, né, Luana, ali? Que ótimo. Gratidão pelas palavras super contundentes e certeiras. Gostaria que você falasse, ainda que breve, sobre a agroecologia potencializar a soberania e segurança alimentar e nutricional nos territórios. Em que pese esse cenário triste e desolador de mortes e aumento da fome no nosso país. Se sente à vontade para falar agora, Luana? Para responder? Posso Obrigada. fazer uma pergunta? Claro. Posso? Bom, gente, eu estou super emocionada. Não consegui nem elaborar direito a pergunta, porque foram falas todas muito potentes, assim, muito fortes. E acho que esse nosso exercício de ouvir é um exercício muito importante, sabe? Muito, de não nos colocar no lugar da outra pessoa, porque nós temos uma história, temos um lugar, temos uma cor, temos, né? Mas de ouvir a experiência, acho que isso é um grande exercício que esse debate, principalmente antirracista, tem trazido para a gente na agroecologia, né? É esse lugar de se escutar. E eu acho que com a relação de muito respeito, que acho que isso também faz parte da agroecologia, né? A gente fala muito de direitos, mas também tem a ver com respeitar essas histórias, essas experiências, e se ouvir. Eu acho que essa história que Vivian traz é muito potente, de ser um lugar de escuta, de acolhimento, porque lugar de violência a gente já vive em tanto espaço, né? Então, acho que esse lugar precisa ser esse lugar mesmo, dessa troca. Mas eu fiquei pensando muito nessa nosso debate sobre os feminismos no plural e o que eles nos trazem, né?
Eu acho que tem muito esse debate que a Lai traz do que é ser identitário, o que não é. Eu acho que vocês puderem falar um pouco disso, assim, o que é o lugar do identitário e o que é o lugar da construção coletiva e das questões estruturais. Eu acho que esse é um debate importante que a gente precisa fazer, que são lugares diferentes de análise também, né? De onde a gente consegue pensar e construir a agroecologia também. E aí, toda vez que pensam, que eu ouço, é muito particular, o feminismo no plural, eu sempre penso assim, mas a gente também tem um feminismo no singular, que é o lugar da construção de unidade. É esse lugar que tem um monte de né, um monte de histórias, de experiências, mas qual é o lugar do encontro do que seria um feminismo no singular, e aqui a gente está falando do lugar da agroecologia, né, que é esse lugar do encontro. Eu acho que queria que vocês falassem um pouco disso também. É isso, muito obrigada, e estou aqui aprendendo muito com vocês. Obrigada, Sara, pela sua consideração, pela sua fala. Luana, passo para você. Ok, obrigada. Islândia, maravilhosa. Grata às perguntas, às contribuições, mais uma vez grata a quem me antecedeu também. Vou responder a questão da Islândia e já trago esses 2 pontos para a gente pensar o restante das perguntas e também para instigar mais ainda a conversa. Tendo em vista que estamos em uma crise civilizatória e tendo em vista em que estamos numa disputa de territórios. E territórios, como bem já foi abordado aqui, né? Essa questão também das especificidades dos territórios, né? E para mim falar de soberania, segurança alimentar e nutricional, eu preciso falar de acesso, eu preciso falar de estrutura, eu preciso falar de reforma agrária, e eu preciso falar de tantas outras coisas. Mas para mim, de fato, ter uma alimentação, de fato, uma soberania alimentar, eu preciso compreender quem é que vai ter acesso à terra. Quem tem acesso à terra hoje no Brasil? A gente sabe muito bem como que está todas as questões aí de demarcações indígenas, dos territórios quilombolas, esse ataque diariamente e que muita coisa nem chega para a gente, que a gente sabe muito bem aí a quantidade de pessoas que estão sendo mortas, violentadas pelos conflitos, né, com os latifundiários, com os conflitos aí do agronegócio. A gente sabe muito bem, né, o que acontece. Então, quando a gente fala como que a agroecologia pode potencializar, eu acho que é pensando muito nisso que a gente está também fazendo aqui. Então, pensar a agroecologia nessa perspectiva mais ampla, em tudo aquilo que eu trouxe lá no início, em todos aqueles 7 pontos, pensando nisso, assim, como que eu vou garantir que o território quilombola, que está passando por um conflito e que tem uma dificuldade gigantesca burocrática para poder garantir que aquele território é dele, sendo que a gente viu aí já durante esse ano várias invasões também que aconteceram, né? E de como também o Estado se coloca, né, nesses espaços, nesses lugares, né? Tá a serviço de quem? Tá ali para garantir o direito de quem? Então, a agroecologia, eu acho que ela em vários territórios e vários espaços, ela tem essa potência, assim, seja... Eu acho que aí tem, fazendo uma ligação com o que Bia trouxe, também quando a gente vai falar, a gente precisa também falar desses territórios nessa ampla dimensão, que são as mulheres, né, nos diversos campos, água, florestas, né, campo, cidade, porque a gente também tem a especificidade na cidade aí, que tem a questão urbana e periurbana, que são as periferias, que também acontece muito o movimento da agroecologia em zona mais urbana, no contexto de cidade, que também promove a soberania, que também tem vários espaços, vários territórios que estão sendo ocupados para poder fortalecer essa questão, né, da alimentação nesses espaços. Então, a agroecologia,
E é isso, a SAM anda muito também junto com a agroecologia, né? Elas são duas potências, assim, mas que juntas elas podem ainda transformar ainda mais. Mas, de fato, para mim poder garantir que uma população, um povo tenha SAM, eu preciso, de fato, primeiramente, garantir o acesso a essa terra, a esse território. E para falar disso, então, mais uma vez, precisamos falar de reforma agrária nesse país. A gente sabe muito bem que a maioria da alimentação que é plantada aqui, né, está nas mãos de quem? Então, a gente também vem... precisamos também muito avançar nisso, nesse debate, e conversar mais sobre isso, mas, de fato, sair também muito da conversa, mas, de fato, para ação. Óbvio que agora estamos nesse contexto aí de... Enfim, que às vezes também a gente nem gosta de ficar falando muito, porque é muito violento tudo isso que está acontecendo, né? Então é isso, porque falar de agroecologia e falar disso, eu estou falando de saúde. E essa ampla questão que é falar de saúde. Então, estou falando de alimento, né? Aqui a gente está falando especificamente de alimento, mas eu preciso também garantir a saúde e no seu amplo mais aspecto. Então, é isso, assim, e a gente está vendo aí também esse aumento, essa aceleração, esse agravamento da fome, né? Que estamos aí implorando para poder garantir esse auxílio, porque esse auxílio emergencial, que é ridículo essa proposta que eles estão fazendo, é isso. Como que eu vou garantir um lockdown sem auxílio emergencial? A gente sabe quem é a população que mais sofre insegurança alimentar. A gente sabe quem é a população que está no nível de pobreza. E aí a gente vê toda a mobilização de várias articulações, de várias organizações para garantir que é o mínimo que o Estado deveria estar fazendo, porque a alimentação é um direito humano à alimentação. É um direito humano nosso. Então a gente está sendo violado o tempo todo. Mas é que, de fato, também, né, isso tudo acaba influenciando. E assim, a agroecologia e SAM, para mim, uma precisa da outra, elas precisam andar juntas. Então, e aí nesse contexto que a gente está, a gente vê aí muitas organizações e movimentos sociais se organizando para garantir que chegue uma alimentação adequada para algumas populações. A gente vê aí também o PNAE, que também a alimentação escolar é um direito. O que está acontecendo com as escolas todas fechadas? Para onde está indo esse alimento? Veio verba. Onde é que foi esse recurso? Onde é que está esse recurso? Não está chegando. Muitas crianças a gente sabe que só tinha esse alimento na escola. E aí? E a gente está vendo todo esse processo, o agravamento do Covid, e é isso, a gente está entrando num colapso sinistro. E como que a gente vai fazer de fato para poder garantir, então, que a gente tenha agroecologia e garantir que a gente tenha alimento? Então, são questões aí que a gente também tem que estar trazendo muito, mas principalmente tentando articular, né? Isso, assim, elas precisam estar juntas, elas precisam andar juntas, porque eu só vou conseguir, de fato, SAM, soberania e segurança alimentar e nutricional, e agroecologia, muito por uma questão principalmente do acesso. Acesso, estrutura. Como que a gente vai fazer isso nesse contexto pandêmico? E como o Elisa bem trouxe, a gente vai vir ainda, muita coisa ainda vai vir. E como que a gente vai se organizar e se reorganizar nos espaços que a gente está para poder garantir que ninguém mais morra de fome, que a gente pare, né? E principalmente agora que a gente consiga garantir vacina, gente. Vacina. Então, acho que é isso, nesse primeiro momento. Obrigada, gratidão, Luana. Eu vou fazer aqui mais as perguntas, vou dar continuidade, tá certo? Elisa, vento. Para Elisa Pancararu. Aê, querida. Então, é da Mônica, tá certo? Elisa, você falou da violência epistêmica. Como você vê esse diálogo do conhecimento indígena com conhecimento acadêmico? E de que forma se dá a violência epistêmica? Mônica Cois, quem fez essa pergunta. Primeiro, a respeito do diálogo, né? Então,
que em todas as regiões do Brasil há a presença indígena nas universidades, né? Então, ora uma relação tranquila, ora uma relação violenta. Então, por que uma relação violenta? Porque hoje nós temos indígenas criminalizados, né, na sua convivência com as universidades. Nós temos indígenas que não permanecem, ingressam, mas não permanecem nas universidades. Tanto temos um quantitativo significativo da presença indígena em diversos cursos de graduação e pós-graduação. Então, nós vamos encontrar situações diferentes, né? Hora de harmonia, né? Embora a história desse país não seja tão harmônica, né? E ora nós vamos ouvir histórias, fatos, né? Não são fatos, né? De parentes que estão mesmo criminalizados, ameaçados, enfim. Mas de que forma se dá a violência epistêmica? Eu gosto de fazer um contexto histórico sobre a relação da instituição escola com a história dos povos indígenas. Não vou fazer ao pé da letra, como eu costumo dizer, porque devido ao tempo. Mas eu vou pular essa trajetória da escola e chegar nas universidades. Oi? Ah, sim. Pensei que tinha caído. E aí, eu penso que essa violência ela é histórica porque a instituição escola e que as universidades são a versão adulta dessa instituição escola, essa violência acontece quando é negada a presença indígena na história desse país, né? E quando há uma invisibilidade da nossa presença, né? E mais ainda o apagamento das nossas histórias. Então, desde a chegada da instituição escola nesse país, ela vem com um objetivo claro de apagar essa presença, apagar a história. E aí nós vamos desde os livros didáticos até determinadas pesquisas que são feitas. No entanto, existe um caminho que é a reafirmação dessa nossa presença indígena nesse país, né? Para essa trajetória, esse campo de dentro para fora, ora essas pesquisas feitas por nós, né? Que vivemos nesse campo, né? Então, que fazemos esse nosso relato, essa nossa pesquisa, esse nosso registro de dentro de visualização diferente, né? Mas a relação academia, saberes indígenas, saberes acadêmicos, elas vão se encontrando, né? Vamos encontrando. No entanto, se eu for falar enquanto indígena, eu vou falar da minha relação de pertencimento com o meu povo, né? Então, há também uma discussão no movimento indígena a respeito dessa presença indígena na universidade, né? Então, desse nosso retorno, esse perfil que os indígenas têm nessa missão, né? Então, eu disse na minha dissertação, na defesa, que aquele título não é de Elisa, né? Elisa é apenas a pessoa que lá estava, é apenas o corpo que lá estava, mas na verdade aquele título pertence ao meu povo. Então, porque eu não estava sozinha, eu estava com o meu povo, né?
Olha, eu estava com o povo Pancararu, mas também estava com o meu outras lideranças de outros povos, do estado de Pernambuco e de outras regiões do Brasil, né? Então, nós vamos encontrar essas diferenças entre os saberes acadêmicos, os ditos saberes acadêmicos, e os saberes dos povos, eu digo dos povos indígenas porque é o meu lugar de fala, né? Então, meu especial do povo a qual eu pertenço, o povo que me traz a esse mundo. Enfim, vamos continuando rompendo com essa tentativa de invisibilidade, né, de apagamento das nossas memórias, dizer que nós estamos aqui, né? E, enfim, é uma luta epistêmica como todas as outras, né? Em um outro território, né? Mas estamos aqui. Obrigada, Elisa. Obrigada, querida. Nós já estamos chegando, certo? Ao final, a gente tem ainda uma pergunta para a Letícia, que foi da Islândia, e ela faz um agradecimento pela sua fala, né? E ela diz aqui: queria que você trouxesse alguma reflexão sobre os feminismos na América Latina. Letícia, como o nosso tempo já está bem avançado, pode ser 3 minutinhos para essa resposta? Eu não tenho tempo antes. Mas tem as outras perguntas eu vou usar desse momento assim para agradecer, dizer para a Islândia que eu vou falar no ouvidinho dela, assim. Mas eu acho que o feminismo na América Latina, ele está aqui nessa sala, né? Nesse espaço. Eu acho que a gente tem que entender o feminismo como uma luta, um movimento social, sobretudo, né, na sua questão central, e aí garantir alguns princípios do que seja, né, do que sejam esses feminismos. Eu acho que o importante, eu concordo com Sara, eu não tenho uma leitura ainda, né, para poder dizer assim, eu defendo os feminismos da América Latina, eu defendo a diversidade de mulheres nas suas potências, nas suas questões, né, e eu acho que o feminismo me unifica a essas mulheres, e aí o que eu entendo como feminismo, que é esse movimento antipatriarcal, antirracista, antilesbofóbico, né, transfóbico, enfim, na sua radicalidade, né, do que seja o questionamento, e quando eu falo radicalidade, mesmo no questionamento a essa lógica dessa sociedade que se reproduz com tanta violência e, sobretudo, em cima de nós, mulheres, né? E aí também eu acho que as mulheres são diversas, né? E elas se encontram no feminismo, né? E é esse feminismo com as mulheres indígenas, negras, trans, magras, gordas, jovens, velhas, enfim, né? Mas eu estou dizendo Letícia, eu sei que isso é um debate, né? Esse é um tema aí que está posto para nós. Acho que nós, mulheres feministas da agroecologia, né? Temos, de fato, ainda, né, que nos aprofundar sobre essas convergências e potencialidade entre o feminismo enquanto movimento social, enquanto teoria, né, enquanto prática de transformação, e a agroecologia a partir também do que nós compreendemos como agroecologia, né? E que estamos construindo a agroecologia. A gente não só compreende, porque a gente também está fazendo nos nossos distintos lugares, e que todos são importantes. É importante ter mulher na academia, é importante ter agricultora, é importante ter pescadora, é importante... Todas nós somos importantes, e todos os saberes são iguais, né? Tem sua importância igual, é o que eu disse no texto. Então, enfim, eu acho que esse é um tema, não quero nem ser leviana, né, de dizer que esse debate se acaba aqui, né? Então, eu quero agradecer demais, agradecer aqui, eu tenho muitas amigas aqui nessa roda, e não vou nem citar, porque
vou correr o risco, mas em nome do GT de Mulheres da ANA, em nome do GT de Mulheres da ABA, dizer que a gente ainda está, viu, Elisa e Luana e todas nós aqui, construindo o encontro de mulheres negras, indígenas e quilombolas, a gente não perdeu ele de vista, a gente só teve um probleminha aí que se chama pandemia, sindemia, mas nós vamos reinventar e vamos fazer, né, esse encontro, ele é a nossa meta enquanto GT de Mulheres da ANA, enquanto mulheres da agroecologia, né, não vou citar aqui só, e dizer que enquanto GTs, né, nós estamos mobilizadas, nós estamos organizadas, né, na luta, né, e eu acho que também dizer assim, que o 8 de março vem aí, fora Bolsonaro, vacina para todas, para todos, né, auxílio emergencial, desculpa, lutamos, né, cotidianamente, construímos a revolução ela é construída cotidianamente, né, então agradecer demais e estamos aí, gente, a mão, né, ninguém solta a mão de ninguém, mas a gente também não pega na mão de qualquer uma, não, nem de qualquer um. Muito obrigada. Eu quero também, eu vim com a minha camisa, que é quase um marco, né? Agroecologistas, não matem as formigas, não oprimam as mulheres. Eu vim com ela, tá guardadinha. E eu quero também mandar um grande beijo a uma companheira linda, que é a Graciete, da Casa da Mulher do Nordeste. Um beijo a todas vocês. Muito bom estar aqui nessa roda com a Elisa, com a Luana, com vocês todas. Obrigada, Elisa. Obrigada, Luana. Gente, gratidão. Marina? Sim. Olha, gente, eu quero agradecer e dizer que eu fiquei muito emocionada. Eu quero compartilhar com vocês que eu estava morrendo de medo de estar aqui, morrendo de medo de estar e de fazer essa fala. E eu saio agora deste momento da conversa, assim, pensando muito. Acho que me tocou muito a força da Elisa, a palavra da Elisa, assim, a força que ela tem a falar, sabe? Acho que o que ela disse, assim, de se permitir fazer, eu acho que é muito difícil. A gente fica na nossa luta, na nossa casa, naquele embate diário, e a gente sair e ir para a luta, sair do nosso universo e alcançar os outros através da nossa fala, colocar o nosso rosto para ocupar esse espaço que às vezes a gente não tem esse traquejo, assim. Hoje eu vi o quanto para mim foi difícil, mas ao mesmo tempo o quanto eu me senti acolhida e representada, assim, na fala, no pensar da Vívia, que sempre está falando, vamos, acorda, vamos ter outra perspectiva, sabe, na carinha da Luana, e eu sou muito grata, e acho que eu não podia sair daqui sem compartilhar isso com vocês, sem dizer isso. Eu acho que a gente tem que seguir se reunindo, a gente tem que seguir lutando, tem que seguir fortalecendo, porque a vida está muito difícil, sabe? É um desmonte que a gente está tendo nesse país, assim, é um absurdo a cada momento que a gente vê, os preços, a saúde, sabe, o descaso. Então, assim, eu acho que a luta está muito difícil, e quando eu tenho esses encontros, na verdade, eu tenho vontade de chorar e de ver, assim, porque meu coração enche de esperança, sabe, do tipo, nossa, tem uma mulherada linda aí que está lutando, que está seguindo, e eu tenho que continuar nessa luta. Então, eu só tenho gratidão, obrigada pela fala de vocês, continue, obrigada pela presença de cada pessoa que está aqui, obrigada, Vivi, por todo esse aprendizado que você tem feito, impulsionado, assim, à frente. Eu acho que é isso que a gente faz seguir, sabe? E eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Gratidão, gente. Gratidão. Então, Vivian? Gente, muito obrigada a todas e todos que estão aqui nessa hora. Chegou a Laís. Ô, Laís, a hora de ir embora, a Laís chegou. Quero lembrar que amanhã a gente continua
14h30 a gente tem a mesa sobre mulheres, soberania alimentar e agroecologia. A Luana, estão todas convidadas. E à noite a gente tem uma mesa com a Beth, nossa companheira do GT de Mulheres da Ana, sobre a Sheila Saori, que também está aqui, que é da SOF. Eu quero agradecer demais. SOF, Jurema, o GT de Mulheres da Ana, sempre juntos, MMC, BPA, sobre mulheres, agroecologia e tecnologia, que é um assunto que a gente tem que trabalhar. Então, eu espero todas vocês amanhã. A Araceli debutou na moderação. Arrasou, Araceli, é isso aí. A gente vai comer. E amanhã eu espero todas vocês. Grande beijo. Com cerveja libertária para quem pode. Tchau, mulherada. Até Tchau, amanhã. gente. Foi lindo, maravilhoso. Gratidão. Que a gente precisa. Tá muito, Sarita. Precisamos muito. Beijo, Sarita. Beijo, Lé. Obrigada pela força de vocês. Obrigado, Dom. Prazer estar com vocês. Gratidão, gente. Tchau, gente. Cheiro. Obrigada, Laís. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. Sarinha. Obrigada. Sarinha. Marli. Tchau, Elisa. Tchau, tchau.